Boa noite, é bom estarmos aqui mais uma vez para adorar para Deus, para refletirmos na palavra do Senhor. Você que está aí em contato conosco através dessa mídia, você é convidado a compartilhar esse link com outras pessoas, para que outras pessoas também adorem a Deus conosco. Envie esse link para pessoas do seu contato, pessoas da sua família. Acomode-se aí onde você está, para que nós possamos adorar a Deus. O Senhor é aquele que merece o nosso louvor e a nossa adoração. E nós estamos aqui exatamente para isso. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Se você quiser já enviar o seu cumprimento, o seu pedido de oração, você pode saudar a igreja com o seu boa noite, com a paz do Senhor, enfim, da forma que você achar por bem, pode fazer isso. Enquanto isso, estamos aguardando também o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Se você quiser enviar, fique à vontade. Enviando agora no início, nós o incluiremos agora. Se enviar depois, no decorrer do culto, eles serão mencionados lá no final do culto somente. Hoje estão conosco 3 irmãos, Moisés, Monique e Rafael. Moisés e Monique são da Segunda Igreja Batista em Curitiba. Até pouco tempo atrás eram cidadãos cariocas, agora são cidadãos curitibanos. Também está conosco o Rafael. Rafael é da Primeira Igreja Batista em Irajá, mas atualmente está residindo em Curitiba. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu preciso tanto de um milagre. Se você quiser enviar seu pedido de oração, seu agradecimento, seu cumprimento, pode fazer isso nessa hora. Compartilhe o link desse culto com pessoas do seu contato, para que essas pessoas também adorem a Deus conosco. Muito bom, podemos louvar a Deus, muito bom rendermos a Ele nosso culto, nosso louvor e a nossa gratidão. Nós somos a Igreja Batista do Shopping Clube. Estamos aqui adorando a Deus, reunidos em culto por esse espaço virtual. Você já enviou seu pedido, seu agradecimento, se não, ainda está em tempo. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos falar com Deus. Onde você estiver aí, curva sua fronte, feche seus olhos. Vamos falar com aquele que conhece as nossas necessidades, com aquele que nos conhece melhor do que ninguém. Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos nessa hora te agradecer pelo privilégio que temos de sermos servos teus, estarmos reunidos em teu nome, ainda que no ambiente
mas é o teu Espírito que nos une. E nós queremos, Senhor Deus, nesse momento, pedir a tua bênção para esse culto que já estamos prestando ao Senhor. Que a tua bênção alcance cada coração que está ao alcance dessa mídia, ao alcance da tua palavra, ao alcance da voz. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada lar, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, apresentar ao Senhor os agradecimentos da irmã Thelma, Pai. Ela agradece ao Senhor pela sua família. Ela agradece as orações da igreja em favor da recuperação da sua irmã, da Lúcia. Ela também, Pai, quer pedir pela sua amiga Jane, Senhor Deus, sua amiga que fará uma cirurgia, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando a amiga da irmã Thelma, Jane, nessa cirurgia que ela fará, Pai, em breve. Nós queremos, Senhor Deus, também orar pelo cunhado, Senhor Deus, da Thelma, que é o Emerson, pai da Ingrid e da Isabelle, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe essa família, em nome de Jesus. Nós também, Senhor Deus, apresentamos ao Senhor os pedidos do Simão Miller, pela Terezinha. Eles pedem, agradecem pela família e pedem, Senhor Deus, pela igreja, a sua igreja, a primeira igreja batista em Vila da Penha, que o Senhor esteja cuidando, Pai, da primeira igreja batista em Vila da Penha, Pai, em nome de Jesus. Nós também, Senhor Deus, queremos suplicar ao Senhor que o Senhor esteja abençoando o Júnior naquele ambiente onde ele trabalha, ambiente de hospital, Senhor Deus, que é um ambiente bastante arriscado, bastante insalubre. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando e protegendo o teu servo ali. Pai, obrigado pela proteção que o Senhor tem dado e tem dispensado sobre a nossa família. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu lhes falei, estão conosco nessa noite para nossa alegria. Mais uma vez, Monique, Moisés, e dessa vez eles têm um convidado, é o Rafael, não é Monique e Moisés. Até pouco tempo atrás moravam aqui no Rio e congregavam na primeira de Irajá. Eles mudaram para Curitiba, estão morando em Curitiba, congregando na segunda Igreja Batista em Curitiba. E o Rafael, nosso irmão também em Cristo, amigo deles e nosso, não é? Acabamos de conhecer o Rafael agora, portanto, é nosso amigo através de Moisés e Monique. O Rafael é membro da primeira Igreja Batista em Irajá, aqui no Rio de Janeiro, mas atualmente também está morando em Curitiba. Então, Deus abençoe Monique, Moisés, Rafael, sejam muito bem-vindos. A palavra está com vocês para que vocês possam adorar a Deus através dessas duas canções. Amém. Nós somos muito gratos ao Senhor por poder fazer parte dessa família em Cristo e convidamos você a louvar conosco, mesmo na sua casa, que você possa fazer do seu lugar um lugar de adoração ao Senhor, que esse momento é dedicado a Ele, tão somente para Ele. E nós vamos declarar que nós sentimos descanso no Senhor, porque Ele é o nosso amigo. Amém? 1, 2, 3, 4. Viva da tua
Ele é o nosso amigo. E nós entendemos que só nele é o nosso lugar. E esse lugar é no Senhor. Então, que nessa noite você possa declarar aí no seu lar, com a sua família, que o meu lugar de descanso está no Senhor.
Obrigada, Senhor, por esse momento na tua presença. Obrigada, Deus, porque nós temos a liberdade de te adorar. E nós entregamos, Senhor, um louvor que não é apenas de lábios, mas é do nosso coração para o teu coração nessa noite, Pai. Recebe a nossa adoração como um cheiro suave. Eu creio, Senhor, que tu já estás aqui, que tu já estás na casa de cada vida que nesse momento está cultuando a ti. Seja conosco, seja em outras, através de outros cultos, o Senhor está se fazendo presente. E a mudança no nosso país, no mundo, em vidas está acontecendo, porque o teu povo entendeu o que é ser igreja. E nós estamos aqui, Senhor, como igreja, te adorando, te engrandecendo e nos colocando diante de ti, porque nós entendemos que o nosso lugar é no Senhor. Muito obrigada por esse momento, Senhor, pelo privilégio de estar com os nossos irmãos adorando a ti. Continua conosco nessa noite,
Fala conosco através da tua palavra. Que o Senhor possa usar a grande pastor Júlio como o Senhor em cada momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Peraí, tem que segurar. Ou então bota isso aqui pra cá. Queridos, que bom estarmos aqui, né? Cultuando a Deus. Houve uma questão técnica aqui, às vezes a tecnologia acontece isso, nos traz algumas surpresas, mas estamos de volta. Monique, você está me ouvindo bem aí? Só para confirmar, estão me ouvindo bem? Ok, então vamos continuar. Pode orar então, mais uma vez, vamos orar. Deus, obrigado por esse momento tão especial, quando estamos aqui na tua presença, Senhor Deus. Nós queremos agradecer pela vida da Monique, pela vida do Moisés, pela vida do Rafael. Nós te louvamos pelos instrumentos que eles são nas tuas mãos, pelo louvor apresentado com o dom musical que o Senhor deu a eles. Meu Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Obrigado, meu Pai, pela regularização da tecnologia aqui e que a tua palavra e a tua mensagem se faça ouvir nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Abra sua Bíblia, abram as suas Bíblias em Lucas 5. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Lucas 5, versículos de 1 a 11. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nós vamos pensar a respeito do tema como transformando fracasso em sucesso. Transformando fracasso em sucesso. Lucas 5, de 1 a 11. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Diz assim a palavra de Deus, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, pescamos a noite inteira e ainda não pegamos nada, mas porque és tu que estás mandando, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João,
os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E o versículo 11 diz: e eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mais uma vez, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar, como já dissemos, no tema transformando fracasso em sucesso. Vamos lá, transformando fracasso em sucesso. Se a gente começar a se questionar o que significa fracasso, não é? Essa palavra é bastante relativa e se aplica a realidades diferentes. Por exemplo, o que seria fracasso para um piloto de Fórmula 1? Talvez fosse liderar toda a corrida e na última volta o seu carro viesse a quebrar. Talvez para o piloto de Fórmula 1 o fracasso significasse isso. Para um estudante, o que seria o fracasso? Talvez fosse estudar a beça para uma prova e, em cima da hora, na hora da prova, melhor dizendo, dar aquele branco total e, então, esse estudante ir mal na prova, apesar de ter estudado bastante. Talvez seja esse o significado de fracasso para um estudante. E para uma professora, para um profissional da educação, talvez o fracasso seja a realidade de explicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e perguntar: alguém tem dúvida? Para o seu aluno, quem é professor passa muito por isso. Alguém tem dúvida? E o aluno diz que não tem dúvida. E quando a professora pergunta: então, o que vocês entenderam? Aí todo mundo fica mudo. Talvez o fracasso seja isso, não é? Para uma professora. E para um pescador? Com certeza, o fracasso para um pescador é passar um bom período pescando, ainda mais quando se é um pescador profissional e, no momento, acabar não pegando nada, que foi exatamente o que aconteceu com aquele grupo de pescadores. Vamos lá. Como é que se sente um homem em situação de fracasso? Como é que se sente uma pessoa em situação de fracasso? Eu encontro isso nos versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Lucas. Eu encontro isso, essa menção ou essa explicação no capítulo 5 de Lucas, versículos 1 e 2, que dizem assim esses versículos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Esse texto, ele vai contar uma história que termina com fracasso, que começa com fracasso, mas termina com um milagre e com um sucesso. Lá estavam 2 pescadores que passaram a noite toda pescando no lago de Genezaré, que era também chamado de Mar da Galileia. E esses pescadores, os seus barcos já estavam fora daquele lago, na praia, né, lá na areia, então já estava ali ancorado, eles estavam lavando as redes porque a pescaria havia sido mal sucedida. E quem conhece bem, os estudiosos, quem conhece bem a região, diz que aquele lago de Genezaré tinha aproximadamente 23 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Então, eram 2 barcos que estavam lá ancorados. Um deles provavelmente pertencia a Pedro e André, e o outro barco pertencia a Zebedeu e aos seus 2 filhos, Tiago e João. Aqueles pescadores estavam se sentindo fracassados porque lançaram a rede a noite toda e tudo que conseguiram capturar foram pedras, plantas aquáticas e lixo. E quem é pescador sabe o que significa isso. Eu estou falando de quem é pescador profissional mesmo, não é? Não é pescar por hobby, é pescar por profissão. E a indústria da pesca naquele lago era famosa por todo o Império Romano e todo o comércio estava em expansão
na região. Então, queridos, aqueles homens então começaram a sua experiência de uma maneira muito adversa. Eles eram a decepção em pessoa, uma noite inteira de pescaria frustrada. Muito esforço, muito cansaço, esgotamento físico, esgotamento mental. Depois de lançarem a rede durante a noite inteira, o que eles conseguiram capturar? Nada, não é? E aqueles homens viviam da pesca. Não pescar para eles, faltar peixes, melhor dizendo, né? Não capturar peixes para eles significava falta de recursos para levar o sustento para a família, não é? E nós temos pessoas hoje passando dificuldades por conta dessa situação que estamos vivendo. Para eles, não capturar peixe significava não ter mercadoria para oferecer aos seus clientes, porque eles eram pescadores profissionais, os seus peixes eram o seu ganha-pão, eles então pescavam e comercializavam aquele peixe que eles capturavam. Então, queridos, eles estavam nessa situação. E aí, então, quem chegou à praia? Jesus. Jesus, a princípio, estava à beira daquele lago e havia uma multidão, então, assediando Jesus. Isso era comum, Jesus era muito popular. E então Jesus disse para Pedro, olha, eu vou entrar nesse barco aqui, você me empresta esse barco, eu vou entrar nesse barco e vou me afastar um pouquinho da praia para me livrar do assédio dessas pessoas, porque as pessoas estavam querendo ouvir os conselhos de Jesus. E Jesus, então, tomou emprestado o barco de Pedro e fez dele um púlpito. Quem disse para você, quem disse para qualquer pessoa que para pregar a palavra tem que ter uma peça de madeira, tem que ter paredes, tem que ter um ambiente fechado? Não, Jesus fez daquele barco o seu púlpito. Jesus fez daquela praia, daquele lago, a sua congregação. Jesus pregou para aquela multidão, mesmo estando naquele ambiente aberto. Culto a Deus, socorro de Deus, não depende de espaço físico. Onde quer que nós estejamos, ali é lugar de adorar o Senhor. Em casa, na rua, na praia. Se houver a possibilidade de pararmos, ok? Mas se não, mesmo em movimento, nós podemos estar em espírito de adoração e louvando aquele que é o Senhor das nossas vidas. Mas então Jesus chegou àquela praia. E quando Jesus chega, tudo muda. Jesus chegou e as coisas começaram a mudar. E então aquela situação de fracasso começou a se transformar em situação de sucesso, porque Jesus estava ali começando a intervir, passando a intervir na situação. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto é que para transformar fracasso em vitória, é necessário seguir a direção de Jesus. Vou repetir. Para transformar fracasso em vitória, é necessário seguir a direção, o comando de Jesus. Versículo 4, eu leio assim, versículo 4, Lucas 5, versículo 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e disse a todos, lancem a rede para a pesca. Então Jesus começou a dar ordem àqueles homens, e então aqueles homens, eles apontaram a direção, não é? Vá para onde as águas estão mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Aquele grupo era formado por pescadores profissionais. Dizer para eles onde eles deviam lançar as redes era a mesma coisa que querer ensinar o Messi a jogar futebol. Você se atreve a ensinar o Messi a jogar futebol? O Cristiano Ronaldo, o Neymar?
quem é que precisa ensinar esses jogadores a exercer, a fazer aquilo que eles mais sabem, fazem muito bem? Ensinar aqueles homens a pescar, dizer onde eles deviam lançar a rede, seria como ensinar o Lewis Hamilton. Já viram esse piloto de Fórmula 1 que ganha a maioria das corridas que disputa? Seria como ensinar o Novak Djokovic a jogar tênis. Ensinar pescador a pescar não faz muito sentido. Mas nós não podemos esquecer de um detalhe. Era Jesus quem estava dando a direção para eles. Olha, lance a rede ali nas águas mais profundas, não é? Lance a rede ali nas águas mais profundas. Aquela equipe, ela é composta por pescadores que conheciam cada metro quadrado daquele lago, do Lago de Genezaré. Ali era o seu território mais conhecido e mais explorado. Era o campo de onde eles tiravam o seu sustento. Então, eles conheciam bem. Então, eles conheciam os melhores equipamentos de pesca da época. Mas há momentos em que, por mais que saibamos, por mais que sejamos capacitados, por mais que sejamos preparados para a obra, há momentos em que os nossos recursos falham, em que eles não são suficientes. E aí, é exatamente nesse momento em que precisamos seguir a direção dada por Deus, não é? Há casos em que o nosso melhor não é o suficiente. A gente luta, estuda para a prova, mas no dia dá branco e tira uma nota ruim. Há pessoas que lutam por um casamento feliz, mas não vê resultado, porque, na verdade, estão tentando, mas tentando por si mesmas, por elas mesmas, não é? E não seguindo a direção do Senhor Jesus. As pessoas se esforçam no trabalho, mas nem sempre veem progresso. Por isso, há pessoas que desanimam e desistem de tentar outra vez. Mas não podemos desistir. Precisamos seguir a direção do Senhor Jesus. E o Senhor, então, disse para Pedro, não é nesse versículo que você leu comigo, o Senhor disse para Pedro, tendo acabado de falar, disse a Simão, versículo 4, vá para onde as águas são mais fundas, e disse a todos, lancem as redes para a pesca. E o bom daqueles homens, que apesar de serem quem foram, eles então entenderam que precisavam seguir a direção de Jesus. E a melhor decisão da nossa vida é seguirmos a direção, melhor dizendo, que o Senhor Jesus quer dar para nós. Por quê? Porque, como eu já disse, Jesus é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe onde está a resposta para aquilo que nós tanto queremos. Terceiro ensinamento que eu absorvo aqui nessa noite a partir desse texto. Para transformar fracasso em vitória, é necessário persistir e crer no Senhor dos males. Para transformar fracasso em vitórias, é necessário persistir e crer no Senhor dos males. Versículos 5 e 6, esses versículos relatam o seguinte, versículos 5 e 6 de Lucas 5. Simão respondeu, mestre, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás mandando, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Após receberem a ordem de Jesus, não é? Pedro e seus amigos, apesar de serem pescadores experientes, Pedro usou uma expressão traduzida lá do grego, lá do original, como essa expressão que ele usa, traduzida como havendo trabalhado a noite toda. Essa expressão que Pedro usa lá no original significa
havendo trabalhado exaustivamente, havendo trabalhado a ponto de se exaurir, a ponto de ficar sem forças mais para seguir adiante. Então, Pedro disse, Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Nós, a noite toda, lançamos a rede e, Senhor, a gente não pegou nada. Pedro e aqueles homens estavam cabisbaixos, estavam exaustos, mas como foi Jesus que mandou, não é? Como foi Jesus que deu a ordem. Pedro, então, apesar de, em algum momento, titubear, mas ele preferiu crer e prosseguir. Percebe-se que Pedro deu aquela vacilada, né? Ele disse, Senhor, a gente lançou a rede a noite toda. Mas diante da sugestão de Jesus, não é? Diante da sugestão de Jesus, Pedro ainda decidiu crer e obedecer. E olha, não há nada melhor do que crermos e obedecermos ao Senhor Jesus. Quando as coisas não estão indo bem, mesmo que nós tenhamos plena consciência de que somos capacitados para fazer algumas coisas, há dias em que elas não caminham bem. Nesse momento, mais do que nunca, é tempo ou é hora de nós buscarmos a direção de Deus, de nós persistirmos e crermos no Senhor, naquele que pode reverter qualquer situação e fazer todas as coisas. Então, apesar de ter seus motivos humanos, Pedro sabia que quem estava diante dele era o Senhor dos mares, dos pescadores e dos peixes. Então, Pedro, impulsionado pela fé, a resposta dele foi a seguinte: Pedro afirma, mestre, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. O mesmo Pedro, que já estava lavando as redes para guardá-las até o dia seguinte, agora toma-as de novo e volta a pescar debaixo da ordem expressa de Jesus. E olha, quando nós seguimos a ordem de Jesus, a decisão de Jesus, quando nós obedecemos ao seu comando, não há como a situação não ser revertida. E então, não nos esqueçamos, Pedro foi esse homem tão humano quanto nós somos, e seres humanos são como pêndulos. Vocês conhecem aquele relógio que tem aquele pêndulo que ora está lá, ora está cá, ora está lá, ora está cá, ele vai de um extremo ao outro. Então, nós, seres humanos, Pedro também é assim, tal como ele, nós também somos assim. No momento nós estamos alegres, no outro estamos tristes, num estamos bem-sucedidos, no outro as coisas não vão tão bem assim, mas o melhor que temos a fazer é exatamente obedecermos o comando do Senhor Jesus, seguir a direção dada por ele e persistirmos naquilo que ele nos orienta, né? Então, naquilo que nos orientam, naquilo que ele nos orienta. E por terem persistido e crido no Senhor dos mares, aqueles homens experimentaram um milagre e vivenciaram a transformação de fracasso em sucesso. Quando as redes foram lançadas em nome de Jesus e em obediência a Jesus, o milagre aconteceu. Um cardume enorme de peixes começou a pular dentro das redes. Eles ficaram perplexos, admirados com a situação, não é? Alguns momentos atrás, algumas horas atrás, os peixes fugiam das redes. Agora eles lançaram a rede e o poder de Jesus foi tão grande que era como se um cardume enorme de peixes começasse a pular dentro da rede, a ser atraída pela própria rede. Pedro e seus companheiros nunca tinham experimentado isso antes, né? Mesmo sendo pescadores há tanto tempo. E aí o milagre foi tão intenso, a transformação operada por Jesus foi tão intenso
que o texto diz que o barco em que eles estavam, um barco só não conseguiu comportar a quantidade de peixe. Eles tiveram que chamar os companheiros do segundo barco para poder dar conta da quantidade de peixes que veio naquela rede após a intervenção de Jesus. Quando Jesus intervém, é assim que acontece. Ele muda a situação. Ele, então, com o seu poder, faz com que esse fracasso transforme-se em sucesso. Aqueles homens de um barco tiveram que chamar os companheiros do outro barco, porque não estava cabendo num barco só. Tal era a quantidade de peixes agora que foram capturados. Quem experimenta o milagre vindo de Deus nunca permanece do mesmo jeito. Quem experimenta o milagre de Deus nunca permanece do mesmo jeito. Após presenciar o feito de Jesus, a realização daquele milagre por parte de Jesus, Pedro então olha para Jesus, reconhece a majestade do Mestre, e aí ele olhou para Jesus, reconheceu a majestade de Jesus, olhou para si e não se viu mais como um pescador capacitado, mas como um pecador necessitado. Pedro olhou para Jesus, reconheceu a majestade do Mestre, o senhorio do Mestre, e ele olhou para si, examinou-se a si mesmo e não se viu mais como um pescador. Ele se viu como um pecador necessitado. Veja o que diz o versículo 8. Diz assim: quando Simão viu isso, quando ele presenciou aquele milagre, aquele feito de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando Simão Pedro viu isso, viu aquele milagre, viu aquelas redes cheias a ponto de arrebentar, de romperem-se, Simão, então, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Percebem o que acontece quando o homem experimenta o milagre vindo de Deus? O verdadeiro milagre é aquele que faz com que nós reconheçamos a nossa pequenez e o nosso estado de pecado e reconheçamos o senhorio de Jesus. Se aquele milagre tivesse sido somente a multiplicação dos peixes, ou melhor, se tivesse sido apenas a abundância na captura dos peixes, se o milagre parasse aí, se não houvesse transformação na vida de Pedro daqueles homens, ele estaria incompleto. Mas Deus nunca faz nada incompleto. Deus, quando começa a obra, ele termina. Assim que a Bíblia fala, não é? Então, quando Simão Pedro viu isso, viu aquele milagre, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E você conhece, né? Você conhece o final desse texto. Você conhece o final desse texto. No final desse texto, após experimentarem o milagre, lá no versículo 9 diz assim: pois ele, Pedro, e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E aí, então, no final, Jesus disse assim: olha, não tenham medo, de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de vidas. E aqueles homens deixaram tudo aquilo e o seguiram. Aí está o milagre completo. Pedro reconheceu-se pecador e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E aí então Jesus disse: olha, não tenham medo, eu farei de vocês pescadores de vida. Aqueles homens que começaram aquela empreitada entristecidos, eles que estavam decepcionados, com sensação de fracasso, então puderam experimentar o poder do Senhor Jesus
e passar de fracasso para o sucesso. E é assim que Deus faz na vida da gente. Nem sempre os nossos projetos dão certo, mas os nossos projetos, os de Deus, sempre dão certo. Os de Deus sempre dão certo. E quando eles, então, perceberam que precisavam seguir a direção de Deus, precisavam obedecer o comando do Senhor, precisavam perseverar. Aquela empreitada que no primeiro momento estava acontecendo de forma desastrosa, de forma fracassada, foi revertida então num grande milagre e num sucesso para a glória de Deus. Então, querido, que eu quero convidar você nessa noite, meu querido, minha querida, a colocar os seus projetos nas mãos de Deus. Coloque todos eles nas mãos de Deus. Peça orientação a Deus, mas siga a direção de Deus. E se Deus der uma ordem, siga. Mesmo que você se ache muito conhecedor do assunto, quando a ordem vem de Deus, nós não devemos questionar, devemos seguir, obedecer. E Pedro, então, disse como porta-voz daquele grupo: Senhor, nós pescamos a noite toda, estamos exauridos, as nossas forças se foram, se esgotaram, mas olha, como é o Senhor que está mandando, sob a tua palavra eu lançarei a rede. E quando a gente age dessa forma, não há como as coisas saírem erradas. O Senhor, então, nos abençoa e Ele providencia aquilo de que necessitamos. E aqueles homens tiveram, então, o privilégio de serem pescadores de vidas. Eles eram pescadores de peixes, passaram a ser pescadores de vidas. Quando o Senhor olha para você, Ele vê em você um potencial pescador de vidas. E se você já se encontrou com o Senhor Jesus, você precisa ser um pescador de vidas. Você precisa ser. Coloque os seus projetos no altar do Senhor. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Siga a direção dada pelo Senhor. Persista em obedecer o Senhor. Que todos os projetos de Deus para você serão bem-sucedidos se forem orientados por Ele. E a minha oração é que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor dê direção para que você faça como Pedro, faça como aqueles pescadores. E se você tem passado por lutas, se tem alguma coisa nesse momento na sua vida que não tem acontecido como você gostaria que acontecesse, faça o seguinte: peça para Deus chegar à sua praia como Ele chegou, peça para Ele dar a orientação e obedeça, fique atento à orientação dele. Sempre dessa forma, não há como dar errado, não é como haver erro. O Senhor é aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, infinitamente mais do que pensamos e do que pedimos. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está ao alcance dessa mídia, dessa voz, e ainda não recebeu o Senhor Jesus no seu coração, que você faça isso nessa noite. Não há como viver sem incluir Jesus em nosso projeto de vida. Ele é o nosso maior presente. Devemos nos refugiar nele. Eu gostaria nesse momento de saudar aqui a irmã Márcia Moraes, que deu seu boa noite, irmã Márcia, boa noite, irmã Lene, Vilmar, Maiara, boa noite, irmã Neucineia, Dora, Juraciara, Igor e Miranda, Maria França, Lídia Rocha, Tânia Alves,
Antônia Garritano, muita gente conosco, né? Graças a Deus. Lúcia Bento, nossa irmã que já chegou lá de Portugal, já está no Brasil, já voltou de lá. A Manuela, Sidileia e a Manuela estão fazendo aniversário essa semana, né? Vamos agradecer a Deus pelo aniversário da Manuela e da irmã Sidileia. O Eliezer também está conosco, não é? Deu seu boa noite, seu cumprimento. Ismael, Rogério, Eunice, Elma, Almir e Terezinha, Jefferson Silva. Muito obrigado pela participação e pela presença de vocês. Marco e Lilis também estão participando conosco. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Vamos lá, irmãos, mais uma vez. Eu gostaria que nesse momento você incluísse aí, me ajudasse a orar pela vida do irmão Adeci, pela vida da irmã Rosângela. Você também me ajudasse a agradecer pelo aniversário da Manuela e da irmã Sidileia. Me ajudasse também a orar ao Senhor pela vida da dona Arminda e da Josimere. A Arminda e Josimere perderam, a Arminda perdeu seu esposo, a Josimere perdeu seu pai. Elas pertencem à família do pastor que me batizou, o pastor Jorge Bertoldo da Silva, e essa semana veio a falecer. Então vamos orar por essa família, por Arminda e Josimere, para que Deus esteja confortando e consolando esses corações. Vamos orar então? Feche seus olhos aí onde você estiver. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Nós queremos, Senhor Deus, nesse momento, te agradecer pela vida do pastor Jorge, pelo tempo em que ele passou aqui conosco, abençoando tantas vidas, e uma delas sou eu. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Josimere, a vida da Arminda, que o Senhor esteja confortando esses corações nesse momento de dor, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, também apresentar, Pai, ao Senhor os pedidos da irmã Juraciara, Pai, que a irmã Juraciara esteja sendo abençoada pelo Senhor também com a sua família. Ela agradece pela sua família, pede pelos fracos da fé, pede pelas famílias enlutadas pelo Brasil e pede, ó Pai, que o Senhor inspire o cientista para que descubra uma vacina que tenha de fato êxito, Pai. Em nome de Jesus. O Eliezer pede que Deus nos ensine a respirar, a ouvir e a olhar, falar e a entender a sua vontade na nossa vida, Pai. Abençoa a vida do irmão Eliezer. Nós queremos, Pai, também agradecer o Senhor pela vida da Monique, pela vida do Moisés, pela vida do Rafael, que participaram conosco desse culto. Que o Senhor abençoe os teus servos, que o Senhor esteja sempre com os seus anjos acampados ao redor deles, protegendo-os, amparando-os e dando a direção necessária, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Querido, mais uma vez, querida, obrigado pela sua participação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você ainda não compartilhou esse link, compartilhe com alguém do seu contato, para que essa pessoa possa ser abençoada também com essa palavra. Passe lá no meu canal, no YouTube, Pastor Gil Ravani, e inscreva-se lá no meu canal. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.